No Radio Waves de hoje você vai conhecer a história de Salete Ellingen, da programação germânica da 89 FM. Olá, você que se liga no canal Radio Waves, o seu canal sobre radialismo. Hoje nós temos uma convidada muito especial, ela é muito conhecida na programação da 89 FM, especialmente na programação dos domingos da 89. Conosco aqui via Skype para conversar um pouco, contar sua história, a Salete Ellingen, que apresenta o programa de música germânica aos domingos na 89 FM. Olá, Salete, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, para compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência com rádio. E eu gostaria que você começasse contando um pouco como começou a sua vida profissional no radialismo. Como você foi parar nesse meio aí do rádio? Em primeiro lugar, quero agradecer ao convite. E a minha história no rádio começou como essa maioria, né, é um sonho de criança, já desde criança eu tinha esse sonho, mas realizei ele só aos 30 anos de idade, no dia 7 de fevereiro de 2005, na Rádio São Bento AM. Em 2005 você começou lá na São Bento, e como é que era a programação lá? Já era programa de música germânica? Como é que era? Sim, eu comecei com a hora alemã lá, porque o locutor tinha saído, daí o Giovanni procurou novo locutor, e aí uma pessoa, amiga minha e conhecida dele, sabia dessa minha vontade de trabalhar no rádio, e eu fui lá conversar com o Giovanni numa quinta-feira à tarde, e na segunda-feira ele já me chamou para começar, já assumi o programa, já na locução, fazer a programação. Aí na sexta-feira eu fui lá fazer a primeira programação, deixar tudo pronto para a segunda, e ele já me chamou junto lá, já fiz o programa junto com ele, já falando tudo o nome das músicas e tudo, e assim eu caí no rádio. Começou já praticando, já fazendo a programação, né? É interessante, mas é a forma de realmente aprender, né? Nessa época, quando você começou lá na Rádio São Bento, eu também já trabalhei lá, era quando, nesse período era AM ainda, aquele sistema de locutor dentro da cabine, o sonoplasta ali fora, né? Hoje já não é mais assim, mas essa experiência era interessante, né? Porque dava a você mais tempo de cuidar do conteúdo do programa, de fazer essa parte da programação, da preparação, né? Como é que era tudo isso? Você produzia o programa também? Sim, eu já entrei fazendo a produção do programa, a programação era tudo datilografada, naquelas folhas ainda, e os conteúdos também, tudo que eu trazia no programa, os quadros, cada dia tinha um quadro no programa, tudo era produzido por mim, essa parte toda eu cuidava, e ainda a locução junto. E você já tinha algum conhecimento da língua germânica na época? Por que essa opção por música alemã? Como isso despertou para você essa parte da música germânica na sua vida? Eu sou de uma família praticamente 100% alemã, né? A gente nasceu e cresceu no Brasil, mas os meus antepassados, meus bisavós são todos da Alemanha, e inclusive o Ellingen também, ele é da Alemanha mesmo, os outros são tudo do Império Austro-Húngaro, e isso já sempre desde criança cresceu dentro da gente. A minha avó só falava alemão, então era obrigatório aprender o alemão, e assim isso foi crescendo dentro de mim, essa paixão pelo idioma alemão, pela cultura alemã, pela garra que esse povo alemão tem, né, que as pessoas de origem germânica têm uma garra, uma força de vontade, né, isso tudo foi sempre se enraizando cada vez mais em mim. Ok. E lá na época da Rádio São Bento, ainda o programa lá era diário, né? De segunda a sexta, é isso, né? Era diário, de segunda a sexta, da 1 às 3 da tarde,
E cada dia daí eu tinha um atrativo diferente no programa. E é um programa, pelas características da nossa região, que tem muita audiência, né? O pessoal ouve bastante, né? Se você percebe esse retorno, né, dos ouvintes, né? Como é que era isso lá? Sim, a gente percebe lá na Rádio São Bento tinha bastante audiência. É um público mais tímido de ligar, de fazer participações. Na época a gente tinha muito carta ainda, essas coisas, né? Mas é um público que não participa, não liga tanto, mas tem bastante audiência. Só que às vezes as emissoras têm dificuldade de medir essa audiência porque é um público mais reservado, é um público mais tímido, um público que não é assim de ligar todo dia, de participar todo dia, mas aí se você sai na rua e você conversa numa festa, ou num evento, ou alguma coisa, aí sim você vê a audiência que o programa tem. Realmente, isso também, eu lembro dos meus tempos de rádio, eu na 89 FM, eu tinha muito contato com o Peter Comert, né, o Peter, que apresentava o programa lá, e acompanhei o começo do programa dele, tudo. Um dos resultados, assim, muito aparentes dos programas de música germânica é o retorno que dá para os anunciantes, né? Isso a gente percebia muito, porque o pessoal que anunciava no programa sempre comentava assim do bom retorno que dava, até em comparação com outras experiências que eles faziam com publicidade em rádio, que o programa atinge um público-alvo muito interessante, um público-alvo que tem poder aquisitivo, que é consumidor, né? Então, para muitos produtos é um programa extremamente interessante do ponto de vista comercial, né? Sim, porque é um público que já é o consumidor, não é só um público ouvinte, como de uma programação. É um público que já tem esse, como você falou, esse poder aquisitivo, né, que faz com que o anunciante tenha interesse em anunciar num programa desse, porque ele tem um público que é um público comprador. Exato. Ok, Salete, e nesse seu início de trabalho no radialismo, quais foram as grandes inspirações? Geralmente a gente começa no rádio, tem aqueles locutores que a gente admira, aqueles profissionais que a gente já acompanha, né? Quais foram as tuas inspirações no mundo do rádio? Aqui em casa sempre o rádio teve mais vez do que a televisão. A gente sempre foi mais ouvinte de rádio. Os irmãos Betil foram uma grande inspiração. Da Rádio Rio Negrinho, né, o Coronel César também era muito ouvido, também era muito querido essa maneira que ele fazia rádio. E na cultura alemã que me inspirou, se um dia eu conseguisse chegar no rádio, que era meu sonho ser locutora, e seria para fazer programa alemão, a minha inspiração em programação germânica é o Horst Stein e o Nelson Anis. Eles foram os grandes locutores para mim da cultura alemã, que me inspiraram muito a maneira que eu faço rádio hoje, dentro da programação alemã. Então, Horst Stein e Nelson Anis são os meus grandes, como a gente diz, inspiradores, né, para a programação da cultura alemã. Ok. Eles tinham todo esse costume, assim, de trazer conteúdos diferentes, trazer histórias, não faziam tradução como eu faço, mas o conteúdo que eles traziam para a programação deles era muito atrativa, fazia a gente ter gosto de ouvir. E você agora está na 89 FM, como é que foi essa transição? Como é que você veio parar na 89 FM? Conta para nós. Na 89, eu tive também uma rápida, antes de falar da 89, eu tive uma rápida passagem de 2 anos também pela rádio comunitária, pela Rádio Liberdade, onde eu aprendi bastante coisa. Hoje eu tenho o conhecimento de trabalhar dentro de todas as áreas dentro do rádio, principalmente na área administrativa, só não na gravação. E então, quando eu saí da Liberdade FM, eu fiquei 4 anos afastada do rádio, e nesse período eu fiz um curso, meu primeiro curso de locução, meu primeiro curso dentro dessa área. Porque até então eu não tinha, eu fui só com a cara e a coragem no início, né? Uhum. Aí, nesse período eu aproveitei, fiz um curso, foi um curso à distância com a Associação Brasileira de Rádio e Televisão e o SENAC do Ceará, e como o curso era à distância, então ele tinha várias gravações que você tinha que fazer montagens de um programa piloto, umas coisas assim, né?
E aí eu fui buscar o PETA, o estúdio do PETA. Isso foi lá em 2013, 2014. Aí no finalzinho de 2014, como a gente tinha bastante contato, eu sempre tive bastante contato com o PETA, aí no final de 2014 ele me falou um dia, ele disse assim, Salete, você teria vontade de voltar para o rádio? Eu disse, o PETA sabe como é como uma outra profissão também, não depende só da gente, né, a gente Sim. é um funcionário, é um emprego, é um trabalho, né, então você está sempre sujeito a idas e vindas. E aí o PETA disse, você gostaria de fazer o Deutsche Hits, ou trabalhar no 89? Eu disse, claro, meu sonho era voltar para o rádio, meu sonho era nunca ter saído, né? E foi assim, foi a nossa primeira conversa, ele falou, não, eu estou querendo me aposentar em 2015 e você seria uma pessoa ideal para eu indicar para ficar no lugar. E foi assim que aconteceu. Só que aí passou mais um tempo, né? Passou todo o ano de 2015 até a metade de 2016. Aí ele falou, não, estou me aposentando, vai lá, fale com a dona Mariazinha que eu indiquei você. Que interessante. E na 89 agora você trabalha como disc jockey, você faz faz a locução, tá ali controlando todos os equipamentos. Lá na Liberdade você já fazia dessa forma? Como é que era? Sim, na Liberdade eu já entrei, no início tentaram fazer a parte técnica e eu só a locução, né? Mas não funcionou por muito tempo porque o meu sonoplasta não falava, né, não falava alemão, aí ficava difícil. Aí eles acharam, não, já era dificuldade na Rádio São Bento também, só que lá a parte técnica tinha toda a experiência, né, porque eles eram profissionais, eles estavam lá para todos os horários, né, quem trabalhava na parte técnica. Sim. Na Liberdade não, era um outro locutor que não tinha conhecimento nenhum da língua alemã e era para fazer a técnica para mim. E eu tinha o meu sistema já, o meu jeito de fazer o programa. Eles queriam que eu fizesse daquela maneira para trazer aquele público que eu tinha. Sim. E aí foi 2, 3 programas, aí já caí na sonoplastia também. Eu já tinha tido um pouquinho de experiência na Rádio São Bento, porque a Rádio São Bento já estava em transição, né, para entrar também o locutor fazer tudo sozinho. E aí lá eu já comecei também, no terceiro programa já fui para a técnica também. No início foi um pouco complicado, você tá lá falando e operando ao mesmo tempo, né? Mas sim, foi bem rapidinho, já deu certo. Legal. E aí eu fazia também toda a programação, as músicas também, eles não tinham nada de música alemã, eu levei todas as músicas alemãs que a gente rodava, eu levei. Como é que é esse trabalho agora já que você falou das músicas, vamos aproveitar, esse trabalho de pesquisa, de você estar atento ao que está acontecendo na Alemanha, as músicas que estão sendo lançadas, que você toca as músicas tradicionais, mas toca também as novidades, né? Como é que é esse teu trabalho de pesquisa, de estar em contato com o que está acontecendo lá? Como eu sempre fui muito ligada à cultura alemã, então eu já venho acompanhando isso desde criança, a música, os estilos, a cultura e tudo, e tive a oportunidade de ir 3 vezes para lá para a Alemanha, e aproveitei assim para conhecer mais, saber, daí quando começou todas essas coisas de internet, daí veio a facilidade também de ouvir rádios de lá. Primeiro eu só me informava mais com revistas, e quando eu morei lá na Alemanha eu fiz assinatura de algumas revistas que eu recebo até hoje, então eu consegui acompanhar lançamentos e tudo mais, e hoje se tornou muito mais fácil porque a gente consegue ouvir muitas rádios de lá, aí você ouvindo as rádios de lá e você tendo os contatos lá, você consegue trazer músicas para o Brasil, porque a música alemã ela é muito mais controlada do que a música aqui no Brasil. Lá na Alemanha é muito os direitos autorais são muito respeitados, então não é tão fácil assim trazer música alemã para rodar no Brasil, ou uma banda aqui do Brasil pegar uma música alemã e gravar aqui. Ela vai muito respeito nos direitos autorais. E aí faço assim, eu tenho esses contatos na Alemanha, tenho uma pessoa de lá que me manda músicas, e assim a gente vai tentando se manter informado das coisas, das novidades, mesmo sabendo dos artistas, né? Hoje já tem muitos artistas que infelizmente já não estão mais aqui, né? Mas as músicas deles a gente roda, então a gente vai sempre buscando informações direto nas fontes. Ok, vamos falar um pouco do teu programa atual então na 89 FM, nos domingos, né? Fala um pouquinho das atrações do programa, o que você
como é que funciona essa preparação do programa e quais são... Eu sei que tem a parte da tradução, que tem uma audiência bem legal, né? O pessoal gosta bastante, né? Sim. É todo um trabalho, né? Na verdade, durante a semana a gente está sempre envolvida com isso, já vai preparando tradução, já vai fazendo mais ou menos uma programação, mas o programa, desde o meu início lá na São Bento, tudo, sempre eu fiz uma programação mais como eu sendo ouvinte e não só a locutora, sabe? Ou a produtora do programa. Eu sempre me baseei como se eu fosse ouvir o programa, como se eu fosse a ouvinte do programa. E isso faz com que você consiga fazer uma programação que agrade mais. E a tradução faz muito sucesso. A tradução na 89 agora, o programa pegou muito mais audiência por causa da tradução. Tradução agora eu já tenho agendado, até junho já tem tradução agendada, que são os ouvintes que estão pedindo. Isso não acontecia nas outras emissoras, mas na 89 agora é muito raro ter um domingo que eu vou escolher a tradução. Geralmente são os ouvintes que já pedem a tradução. Tá. E uma curiosidade, né? Como é um programa, nós estamos numa região germânica que aprecia muito esse tipo de programação, a cultura germânica está muito presente em nossas vidas, né? De repente, lá no 89, tem alguma brecha aí para um projeto de trazer a tua programação ou algo similar também durante a semana, em mais programas, expandir um pouco? Como é que você vê essa possibilidade? Pedidos tem bastante, os ouvintes pedem muito. Só que a gente sempre está dentro em cada emissora, é como se você começasse a trabalhar a primeira vez, porque cada emissora tem suas regras, cada emissora tem seu espaço, né? Mais espaço teria sim, se a 89 colocasse o programa a semana toda, como era da 1 às 3 da tarde, com certeza tem audiência. Mas a gente sabe que também eles têm a programação deles, tem um público para cada horário também, né? Sim. Mas aos domingos, com certeza, tranquilamente a programação poderia ser estendida. Porque tem muito mais conteúdo, né? O ouvinte, hoje eu estou só com a tradução, não sobra aquele tempo de você trazer mais matérias, de você trazer umas coisas diferentes, sabe? É muito, porque o programa se tornou assim, muito pedido de ouvintes, né? Muito músicas, o pessoal pede muito música, então não sobra espaço para, nessas 3 horas não sobra muito espaço para outras coisas mais, como eu fazia, tipo na Rádio São Bento, que eu tinha o quadro das receitas, eu tinha o quadro das dicas. O público me pede isso, o ouvinte pede isso, mas a gente está dentro das regras de uma emissora, então você só pode fazer aquilo que foi determinado, né? Mas a gente está sempre negociando, sempre tentando trazer coisas mais. Claro, que bom. A gente sabe que sempre tem, programa de sucesso sempre tem como expandir, tem essas possibilidades, né? E uma hora ou outra, naturalmente, isso deve acontecer. Salete, eu vou deixar o espaço livre para o que mais você desejar comentar em relação ao seu trabalho, a sua experiência de rádio, como você vê o futuro do rádio, enfim, deixa o espaço livre para você comentar essas coisas. Hoje, no nosso canal aqui, a gente tem comentado muito sobre quais são os caminhos do rádio, né? Para onde vai tudo isso com tanta tecnologia? E, no final das contas, a gente tem sempre chegado à mesma conclusão de que o rádio só ficou mais forte com essas tecnologias, né? Porque a internet veio ajudar a divulgar o rádio, a interagir com o ouvinte, a você estar presente, as pessoas poderem ouvir o teu programa em qualquer lugar do mundo hoje, né? Então a internet hoje é uma força que se alia ao radialista, né? Como você vê tudo isso? Para onde está caminhando o radialismo? O que você acha de tudo isso? Hoje já não é tão fácil assim, no sentido de você trazer coisas dentro de um programa, trazer matérias ou coisas assim, porque está muito mais informatizado, então às vezes o ouvinte já chega com uma informação que às vezes não chegou nem a mim ainda, mas o ouvinte já tem essa informação, então não é mais tão fácil, é uma responsabilidade bem maior hoje para trazer novidades, trazer coisas diferentes, porque as coisas estão acontecendo tudo muito rápido, o ouvinte te manda um vídeo do YouTube lá e quer que você roda essa música na programação daquele dia.
Só que não é assim, porque a gente tem que respeitar o ECAD também, né? Você não pode jogar uma música do YouTube na programação. Então isso às vezes deixa um pouquinho mais difícil, porque um ouvinte vai ficar chateado. Mas tudo tem sua evolução, tudo tem sua mudança, né? Assim como foi a mudança da AM para FM, ou essas modernidades todas, isso continua, isso vai evoluindo, né? Mas eu vejo que o rádio nunca vai deixar de existir. O rádio nunca vai deixar de existir. O rádio tá com a gente em todo o que é canto. Você acorda de manhã, você já está com o rádio lá, o rádio te acompanha o dia inteiro nas tuas atividades. Então o rádio é uma coisa que sempre vai ficar. Vai tendo suas mudanças, mas assim, o prazer de fazer rádio continua o mesmo. Ainda para mim não mudou, continua a mesma coisa ainda. E ainda mais agora que a gente faz lá a técnica e a sonoplastia, a técnica e a locução ao mesmo tempo. Então o prazer continua o mesmo. Fica um pouco mais solitário, porque a gente gosta de ter alguém junto, e na FM não. Na FM você está sempre lá sozinho no estúdio, você está fazendo tudo sozinho, né? Essa companhia, isso falta. Mas eu acredito que o rádio vai sempre ser nosso grande companheiro nas coisas. Não vejo assim que um dia o rádio vai acabar. Eu acho que ele vai continuar com a sua força. Vai se reinventando e se adaptando às realidades novas que vem por aí, né? Salete, muito obrigado por ter participado conosco aqui. O espaço é livre para você falar agora com a nossa audiência. Aproveita aí para convidar o pessoal para ouvir o teu programa. Eu até anotei o nome do teu programa, mas eu não arrisquei falar ele. Se você quiser anunciar o teu programa, o horário que ele começa, no 89, para quem ainda não ouviu, acompanhar, né? E fica aí a nossa gratidão por ter participado conosco. E sempre que tiver alguma novidade sobre radialismo, o espaço é seu também. Participe com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra poder fazer parte, admiro muito esse seu trabalho, já assisti os outros vídeos de outros locutores, e é um trabalho muito bonito, é uma coisa que vai ficar guardada, né? A gente vai poder, a hora que a gente não estiver mais aqui, vai estar lá presente esse vídeo, a gente vai poder deixar a nossa história um pouco marcada, e acredito que a gente tem muito futuro ainda, e quero continuar por muito tempo, né, ter a honra de poder comandar os Zontax Melodia na 89 FM, e convido então todos os que estiverem assistindo esse vídeo para que nos acompanhem aos domingos, né, das 11 às 14 horas na 89 FM, com o nosso programa Zontax Melodia. Ok, pessoal, essa foi então a participação da Salete Ellingen aqui no nosso Radio Waves. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, isso nos ajuda muito o nosso projeto, que tem a finalidade única de deixar registrado os grandes nomes do radialismo da nossa região, contar histórias, relembrar fatos interessantes e mostrar o que está acontecendo no mundo do rádio, não aqui só na nossa região, mas no mundo todo. A programação germânica sempre foi muito expressiva na nossa região. Claro, uma região de colonização alemã e que valoriza muito as suas raízes culturais. Esse tipo de programação já gerou grandes nomes, como o Peter Kommert, que já fizemos um episódio logo no começo do nosso canal, um grande amigo de saudosa memória, e muitos outros que citamos aí nesse vídeo de hoje, e outros ainda que apresentam programação germânica nas emissoras locais. Nós agradecemos imensamente a participação da Salete, a disponibilidade, o tempo dela para contar a história, falar conosco sobre o radialismo na região. Assim é o nosso canal disponível a todas as emissoras, a todos os profissionais, e em breve, nos próximos episódios, estaremos contando algumas histórias em relação a profissionais de outras emissoras que ainda não participaram do canal. A gente está fazendo vários contatos, vários convites, e que estão sendo muito bem recebidos por esses profissionais. Muita novidade vem por aí no Radio Waves. Agradecemos muito você que acompanhou esse episódio até o final, esperamos vê-los no próximo. Um grande abraço, tchau, tchau.